Fala pessoal, esse é o segundo vídeo onde a gente vai ver a implementação de um painel gráfico. No primeiro vídeo, se você não viu, acompanhe esse vídeo antes, porque esse vídeo aqui é uma continuidade do primeiro, então é importante ver ele para poder entender o que está acontecendo nesse vídeo. No primeiro vídeo, a gente viu a implementação do retângulo de fundo do nosso painel e nesse vídeo a gente vai ver como efetivamente colocar as informações dentro do painel. Então bora para o vídeo. Agora vamos começar a trabalhar com as informações que a gente vai colocar dentro desse retângulo. Eu vou criar uma variável global aqui, um vetor do tipo string, que eu vou chamar de infos, e ele vai ter tamanho 3 porque a gente quer colocar 3 informações. E dentro desse vetor eu vou colocar as informações símbolo, cotação e posição. São as 3 informações que a gente vai colocar dentro desse retângulo. Aqui nós temos um retângulo 200 por 200, mas seria interessante se o tamanho vertical desse retângulo se adaptasse à quantidade de informações. Então, no caso, nós temos 3 informações, ele ia ter um dado tamanho. Se eu aumentasse esse número, se eu colocasse mais informações, eu gostaria que o tamanho do retângulo se ajustasse automaticamente. Então, para isso, eu vou modificar essa variável ySize. Eu criei uma nova variável chamada lineSize, ou seja, tamanho da linha. É o tamanho em pixels que eu quero para colocar cada uma dessas informações. Eu coloquei aqui 15. E na sequência, o valor de ySize vai ser o tamanho da linha vezes a quantidade de linhas, ou seja, nesse caso 3, mais 10, para ter uma distância entre as bordas. Então eu vou recompilar isso. Agora temos um retângulo muito menor, que ele se ajusta à quantidade de informações. Se eu aumentar o tamanho desse vetor, inserindo mais informações, ele aumenta automaticamente o tamanho do retângulo. Vamos agora começar a criar os objetos que vão determinar essas 3 informações. Vamos escrever ela na parte da esquerda do nosso retângulo. Vamos criar os objetos para tal. Vamos fazer um for para varrer esse vetor. Então vamos começar em 0 e vamos até o tamanho total do vetor, array size, incrementando de 1 em 1. Aqui dentro o procedimento vai ser muito parecido com o do retângulo. Então eu já vou copiar aqui as funções e explicar na sequência. Bom, primeiramente, temos que criar o objeto, igual fizemos com o retângulo. Dessa vez, o nosso objeto vai ser do tipo label, porque queremos criar novamente um texto que fique fixo em um ponto do gráfico. Então, o tipo do objeto é label. O nome que a gente vai dar para esse objeto, eu vou passar o próprio nome que a gente colocou aqui. Então, o nome do primeiro objeto vai ser símbolo, do segundo vai ser cotação e do terceiro vai ser posição. E aqui, quais são as propriedades que a gente vai definir para esse objeto? Novamente, nós vamos definir o canto de referência, canto inferior esquerdo, left lower, mas dessa vez nós vamos definir uma outra informação, que é o ponto de ancoragem. O objeto rectângulo label, o ponto de ancoragem dele é obrigatoriamente o canto superior esquerdo, é esse ponto aqui que é a referência dele. Ele é sempre desenhado abaixo e à direita, por isso que a gente passou essas informações de distância dessa forma. Agora, o objeto label, a gente pode escolher o ponto de ancoragem dele. Então, nesse caso, eu escolhi o ponto de ancoragem como o esquerdo superior. Então, novamente, ele vai funcionar igual ao retângulo. O ponto de ancoragem dele vai ser o superior esquerdo, ou seja, o texto vai ser escrito à direita e abaixo do ponto de ancoragem. Agora, nós temos que definir as distâncias. A distância em x, a distância no eixo x, ela vai ser o ΔX, que a gente definiu aqui, mais uma pequena distância aqui de 5 pixels para o texto não ficar colado na borda do retângulo. A distância em y é um pouco mais complicada, por quê? Porque cada um dos objetos a gente quer numa distância diferente, a gente quer que eles fiquem igualmente espaçados. Então a gente usa o ΔY, que é a distância, essa distância entre o retângulo e a borda, mais o ySize, para a gente vir até essa parte superior do retângulo, e a gente vai subtraindo o i, que é o índice do nosso objeto, vezes o tamanho da linha. E a gente subtrai também um valor de 5 pixels aqui para os valores não ficarem colados na borda. Então, dessa forma, cada um dos objetos vai ser desenhado igualmente espaçado, um abaixo do outro. E por fim, algumas propriedades aqui, a cor do texto como preta, o tamanho da fonte como 10, e o texto que vai entrar de fato nesse objeto. O texto vai ser esse próprio texto aqui. Então, é só passar o vetor infos no index i. Vamos recompilar e perfeito, temos aqui as três informações que a gente colocou criadas igualmente espaçadas, seguindo um tamanho de 15 pixels para cada linha. E outra observação importante, como eu disse anteriormente, é sempre importante deletar os objetos que vão sendo criados. Então, a gente criou todos esses objetos aqui que a gente deu o nome deles no próprio texto que estava no vetor, então a gente faz um for, varre esse vetor e vai deletando esses objetos.
Agora vamos para a última etapa, que é criar os objetos que vão mostrar os valores de cada uma dessas informações. Para criar os valores, o procedimento é praticamente o mesmo de criar esses labels aqui. Então a gente vai varrer o vetor de informações, a gente vai criar o objeto, só que dessa vez a gente não pode usar o mesmo nome que a gente usou anteriormente, senão ele vai sobrepor os objetos. Então eu usei esse valor de string aqui e adicionei a string valor na frente, para a gente ter um nome diferente para esses objetos. E aí eu coloquei isso numa variável chamada name e estou usando elas para criar e passar os parâmetros do objeto. Os parâmetros aqui são todos iguais, as únicas diferenças são, dessa vez eu vou usar como ponto de ancoragem o canto superior direito, então o objeto vai ser desenhado abaixo e à esquerda. Por que eu quero isso? Porque eu quero definir esse ponto como ancoragem e desenhar, escrever para trás, para que as informações fiquem nesse canto do retângulo. E aqui são as distâncias. Dessa vez é ΔX mais o xsize, porque eu quero definir nesse canto, e aí eu subtraio 5 para não ficar próximo da borda, e o ΔY é exatamente igual ao ΔY anterior, porque a gente quer que eles fiquem na mesma reta. E novamente nós temos que deletar os objetos. Então eu varro o vetor e deleto o objeto que tem o nome do índice daquele vetor mais valor, que foi exatamente o nome que eu dei aqui. Recompilamos e dessa vez temos os objetos aqui. Eu não comentei, mas eu coloquei como texto inicialmente um traço só para a gente poder ver eles. Então temos esses objetos também criados. Só para mostrar o painel se adaptando, eu vou criar aqui mais uma variável, eu vou chamar ela de teste, e aí eu vou mudar o tamanho do vetor aqui para 4, e reparem como que o retângulo vai se adaptar, ficando com um tamanho maior, e as informações vão ficar novamente igualmente espaçadas. Então recompilamos e reparem que agora ele adaptou o tamanho do retângulo e está mostrando as 4 informações. Então isso é interessante dessa forma de implementar. Fica tudo dependente das variáveis que vocês forem criando, o painel já vai se adaptando. Beleza, agora a última coisa que temos que fazer é atualizar esses valores aqui constantemente, obter as informações e atualizar esses valores. Para atualizar, a gente vai usar exatamente essa função aqui, objet_setString, e vai passar o texto para cada um desses objetos. Só que dessa vez a gente vai ter que determinar qual é o texto e não simplesmente um traço. Novamente eu já coloquei aqui o código, então o que a gente precisa passar para a função objet_setString? O chart_id, o ID do gráfico, sempre 0, o nome do objeto. Então, para o objeto de posição 0, é o índice de 0, aqui símbolo, né? Mais valor, porque a gente quer definir esse objeto aqui, que é o objeto que traz a propriedade. Então, o nome que a gente deu na hora da criação foi o nome da propriedade mais valor. E aqui para o index 1 e para o index 2. Para o index 0 a gente quer o símbolo, então basta passar a variável underline symbol que ele já vai atualizar. Para a cotação, a gente precisa pegar a cotação do ativo. Eu usei aqui a função symbolInfoDouble, passei o símbolo do gráfico e passei a informação symbolLast, então ele vai pegar o último preço do ativo. E aí, como esse valor é um double e a gente quer passar uma string, eu usei a função doubleToString para converter esse double numa string. E como eu estou testando aqui no índice futuro e o índice não tem casa decimal, eu passei 0 como a quantidade de casas decimais que eu quero na minha string. E no caso da posição, por enquanto eu não implementei a lógica ainda, eu simplesmente criei uma string chamada posição, coloquei o valor nenhuma e passei essa string para cá. Então ainda a gente não tem a lógica da posição. Vamos compilar para ver o que acontece. Compilamos e aqui temos o símbolo, o INZ19, que é o ativo no qual estou testando, a cotação, reparem que a cotação está variando constantemente de acordo com a variação do gráfico, e a posição, que ele ainda não está informando corretamente. Vamos então criar a lógica da posição. Bom, então vamos definir a variável posição inicialmente como nenhuma, porque não temos nenhuma posição, e aí vamos checar se a gente tem uma posição aberta no ativo. Então, if positionSelect, underline symbol. Se nós tivermos uma posição, a gente vai criar uma lógica aqui dentro. Do contrário, se não tiver, a gente vai manter esse texto nenhuma, porque a gente não está posicionado, então já está certo. Agora, o que a gente quer saber? A gente quer saber se a nossa posição é de compra ou de venda. Então, if position get integer, se isso for igual a position type by, quer dizer que a gente está comprado. Então, essa variável posição, vamos escrever comprado nela. Do contrário, quer dizer que a gente está vendido. Então, vamos colocar nessa variável posição vendido. Perfeito, recompilamos. E dessa vez, aparentemente está funcionando, a gente precisa testar. Inicialmente, está mostrando nenhuma porque a gente não está posicionado no ativo. Então, vamos executar uma compra para ver se a nossa informação aqui muda, se esse nenhuma vai para comprado.
Então reparem, agora estamos comprados no ativo, eu executei aqui uma compra e agora ele passa a mostrar aqui posição comprado. E do contrário, se eu tivesse entrado vendido no ativo, se eu tivesse posicionado vendido, ele ia mostrar vendido no nosso painel. Então foi isso, pessoal. Nesse vídeo a gente concluiu a implementação do painel gráfico. Como vocês viram, ele tem um potencial bem grande, né, de ajuste, da quantidade de informações que vocês querem colocar. Então eu sugiro que vocês trabalhem bastante com esse painel. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se você ainda não faz parte dos grupos do WhatsApp e do Discord, os links estão na descrição. Entre nos grupos que virão algumas novidades, alguns projetos interessantes em breve e a divulgação vai ser feita por lá. Então, eu sugiro que vocês participem para poder estar acompanhando os novos projetos. Até o próximo vídeo, pessoal.